Pessoal, na aula passada, a gente falou sobre comparação de mais de 2 tratamentos, não foi? Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um feedback aí, por favor. Sim. E aí vimos comparação dentro de cada tratamento, né, que tem a ver com a incerteza da medida, e a comparação a variância dentro de cada tratamento que tem a ver com a incerteza da medida, e a variância entre os tratamentos. Comparando a variância entre os tratamentos com a dentro, que tem a ver com a incerteza, a gente analisa se tem efeito significativo do tratamento ou não. O tratamento, no nosso exemplo, era tipo de madeira, né, na aula passada. Então, a gente viu que a flutuação desses dados aqui ocorre por causa da incerteza, partindo do pressuposto que os erros sistemáticos eu já eliminei. Então, vimos a soma dos quadrados e a variância entre, dentro, e montamos o quadro de ANOVA, não é isso? Para montar o quadro de ANOVA, a gente introduziu ainda outras variâncias, como a variância do desvio da média, cada observação em relação à média total. E aí temos aqui o quadro de ANOVA chamado quadro de ANOVA reduzido. Por que ele é o reduzido? Porque não aparece a linha da média aqui, que não tem efeito nenhum, não agrega nada de importante na análise, mas o completo tem a linha da média. Então, o completo tem aqui um SA ainda, que é a variância devido à média, como se estivesse substituindo cada observação pela média, elevando ao quadrado. E aí vimos como fazer um teste de hipótese baseado nesse tipo de análise, que é conhecida como análise on-way. Por que on-way? Porque eu tenho apenas uma variável tratamento. Então, aqui, a análise seria que a soma dos quadrados total seria a soma dos quadrados devido à média, mais a soma dos quadrados do efeito que eu estou analisando, aqui no caso é tratamento, mais a soma dos quadrados dos resíduos, que seria, nesse caso, a variância dentro de cada tratamento. Vimos como modela isso, essa on-way, e vimos que para on-way o valor predito pelo modelo estatístico é exatamente a média de cada tratamento. Mas eu disse que isso só valia para on-way, O resíduo seria o valor observado menos predito, mas para on-way o valor predito é a própria média de cada tratamento. Isso nós vimos na aula passada. Hoje, nós vamos ver o capítulo 3, que é o chamado efeito de blocos. A ideia é o seguinte: eu estou analisando uma variável tratamento. Em estatística, nessa nomenclatura tratamento, seria a variável prima, a variável mais importante da minha investigação. Só que, observando atentamente os meus dados, eu observei que existe uma outra variável que pode estar interferindo no meu resultado. E se eu não separar a variabilidade dessa outra variável, eu posso levar a interpretação equivocada na análise da variável prima, que seria tratamento, de uma forma geral. Então, essa variável secundária que pode estar afetando o resultado é chamada variável bloco. E a variável principal seria tratamento. Isso é apenas uma forma de dar nomenclatura para as variáveis. No final, você vai fazer a mesma coisa com as duas. Você vai analisar a variabilidade das duas, da variável tratamento, que é aquela que você realmente interessa investigar, e da variável bloco, que é aquela que você observou que pode estar influenciando nos resultados. Então, essa é a ideia. Então, nesse tipo de análise, não é mais a on-way, porque na on-way eu só tinha uma variável, tratamento. Agora, eu tenho mais que uma variável. Eu tenho uma variável tratamento e variável bloco. Vamos dar exemplo. Vamos tratar desse problema a partir de um exemplo que eu acho que fica mais didático. Então, veja bem. O que eu quero? Investigar se madeiras diferentes têm índice de resistência diferente. Vamos manter o exemplo da madeira ainda. Então, as madeiras seriam madeiras A, B, C e D. 4 madeiras.
eu quero saber se essas madeiras diferentes têm resultados diferentes. E aqui estão os dados das resistências da madeira A, madeira B, madeira C e madeira D. Só que, investigando a origem desses dados, eu observei que esses dados diferentes vêm de regiões diferentes. Ou seja, esse dado 89 aqui, ó, é a madeira A, mas ela veio da região 1. Esse dado 84 aqui continua sendo a madeira A, a mesma madeira, mas só que veio de outra região, veio da região 2. O 81 veio da região 3, o 87 veio da região 4, o 79 veio da região 5. A mesma madeira, resistência da mesma madeira, mas eu observei que vem de regiões diferentes essas amostras. E por vir de regiões diferentes, a pergunta que não quer calar é: será que o fato de estar vindo de regiões diferentes não pode não interferir também na resistência da madeira? O tipo de solo que ela foi plantada, será que isso não vai interferir na qualidade da madeira? Mesma coisa para a madeira B, ó. Esses resultados são diferentes, mas também vêm de regiões diferentes. Para madeira C, para madeira D. Então, olha só, eu posso calcular uma média de cada tipo de madeira, tá vendo? Ó, essa aqui é a média desses resultados aqui, cada tipo de madeira, mas também posso calcular a média de cada região. Ó. Então, a média das madeiras vem na coluna, né? E a média da região vem nas linhas. E eu tenho a média geral. Somar tudo dividido por quantos dados eu tenho aqui? 5 vezes 4, 20. Somar tudo dividido por 20. Beleza? Então, essa é a minha realidade. É diferente do anterior? O que vocês acham? Estou perguntando. Um de cada vez, viu, gente? Vocês ficam querendo falar todo mundo ao mesmo tempo. Dá uma barulhada danada. Vou repetir a pergunta. É diferente do problema que a gente viu na aula passada? É diferente porque agora as regiões, tem regiões aí, né? Antes não tinha, né, Ulisses? Antes só tinha madeiras, né? Então, você não tinha essa informação que elas vinham de regiões diferentes. Então, você partia do pressuposto que elas estavam vindo da mesma região. Né? Agora, você tem uma outra variável que pode estar interferindo aqui, né, Ulisses? Eu pergunto para vocês, então é diferente. O problema é diferente, o tratamento vai ser diferente, o modelo estatístico vai ser diferente. Então, já vamos começar a entrar nisso. Você lembra na aula passada que eu falei, olha só, que esses resultados aqui, eles não eram todos iguais por causa de quê? Quem lembra? A gente conversou na aula passada e concordou. Por que não era tudo 62 da madeira A? Por causa da incerteza? Por causa da incerteza da medida. Por que não era tudo 63 na madeira B? Por causa da incerteza da medida. Então, essa flutuação aqui é devido a quê? Desses dados. É devido a quê? Gente, eu vou começar a pegar a lista da chamada e vou começar a fazer pergunta, porque eu queria a maior participação de vocês. Abre o microfone aí, não tem problema não. Eu queria que vocês participassem mais, porque eu quero interagir mais com vocês, para saber se o pessoal está entendendo mesmo. Então, a flutuação desses dados é devido à incerteza da medida, certo? Sim. Beleza. Ótimo. Se é devido à incerteza da medida, a variância dentro aqui desses tratamentos, ou seja, dentro de cada tipo de madeira, é devido à incerteza da medida. Ótimo. Agora vamos voltar para o problema da aula de hoje. Eu posso dizer a mesma coisa daqui? Olha, eu posso dizer que todos os resultados aqui não são 89, que existe uma flutuação por causa da incerteza da medida, na hora de eu medir a resistência da madeira A. Eu posso dizer a mesma coisa? Agora como a região é diferente, eu não sei. Agora eu não posso dizer. Não, não posso dizer. Pode dizer. Não posso dizer que esses resultados estão flutuando por causa da incerteza, porque pode ter algum efeito da região aqui, né? Ou seja, um solo diferente pode provocar uma madeira diferente, consequentemente uma resistência diferente. Pode estar influenciando na resistência da madeira. Então, eu não posso dizer que esses dados estão flutuando por causa da incerteza da medida. Então, eu não posso dizer que a variância aqui dentro desse tratamento da madeira A aqui é devido à incerteza da medida. Eu não posso dizer isso mais.
Então, esse aqui não vai ser mais o resíduo, né? O da aula passada, essa variância aqui era devido ao resíduo, a incerteza da medida. E agora não é mais. O resíduo vai ser diferente. O modelo vai ser diferente. Está todo mundo comigo aqui até agora? Sim. Concordando? Sim. Beleza, Professor, ótimo. Oi. no exemplo passado, a gente tinha variância referente a só o tipo da madeira, né? Uhum. Nesse exemplo, a gente vai trabalhar com dois tipos de variância, Sim, que é madeira e região. isso, exatamente. Hum. Madeira, em geral, em estatística, a gente chama de tratamento. Região, do exemplo, a gente chama de bloco. Né? Ou seja, tratamento é a variável principal que você está investigando. Nosso exemplo, tipo de madeira. Bloco é uma variável secundária que você observou que pode estar influenciando. Você não sabe. Se você já não é mais engenheiro do acho. Então, você tem que investigar se está variando. Como é que você vai investigar? Separando a variabilidade dela. Então, o modelo vai ser diferente, já concordamos. Então, como é que será o modelo? Então, vamos lá. Olha, cada observação, aí vem até a contribuição da média geral. Na aula da ONU-WAY, né, vinha para cá tratamento e mais o resíduo. Agora não. Tem tratamento, continua, resíduo continua, mas entra uma outra variável aqui, que é bloco. O efeito do bloco. Quem que é o bloco no nosso exemplo? Região de onde essa madeira está vindo. Beleza? Tudo bem? Então, olha só, cada observação. Não estou ouvindo. Está me ouvindo? Não. O som está muito ruim. Tá melhor agora. Pô, tá, não tá bom, mas dá para ouvir pelo menos. Tá. Mas aí quando a gente teria o certo, assim, entre aspas, não seria fazer tipo mais medições para uma mesma madeira, uma mesma região? Sim. Quem está perguntando? É o Rodrigo. Esse é o melhor dos mundos, Rodrigo. Ou seja, você não ter... Você entendeu o que o Rodrigo falou? Olha só, eu tenho aqui 89, é o quê? É um resultado que veio da madeira A para a região 1, né? O Rodrigo falou assim, em vez de ter só um resultado da madeira A para a região 1, o ideal é que eu tivesse mais de um. É verdade. Você está coberto de razão, Rodrigo. Mas vamos supor que você pegou esses resultados e quem fez não te deu réplicas, te deu só um dado. Ok, beleza. Mas é o melhor mesmo. Tá? Depois a gente vai ver por que é melhor. Por que você tem razão, Rodrigo? Professor, Sim, pois não. no caso, Reginaldo, no caso desses dados, por exemplo, do madeira A, né, 89, ele não seria já a variância dela? Por exemplo, se eu já tivesse tido um conjunto, ou seria um único dado mesmo? Um único eu fui dado. lá e peguei uma madeira e medi ela e falei, olha, isso aqui representa todas as madeiras A da região 1. É isso? Não. É o seguinte, é um único dado. É um único dado. Alguém te deu uma amostra que foi obtido uma análise de resistência da madeira A e essa amostra veio da região 1. É um único dado. Entendi. O que o Rodrigo falou, o ideal é que você tivesse mais de um dado. É verdade. E nós vamos ver por quê. Tá bom? Então vamos lá. Cada observação, vamos pegar um modelo estatístico agora, é diferente, né? Concordamos que é diferente. Vamos botar isso em termos de observações, de elemento de uma matriz. Cada observação, a média geral. O que é a média geral aqui no nosso exemplo? Esse 86 aqui, né? Efeito de bloco. O que é efeito de bloco? É a média do bloco menos a média geral. Então, vamos chamar... O nosso bloco estão nas linhas, né? Que seria a região. E o nosso tratamento estão nas colunas, que seria tipo de madeira. Vamos chamar bloco de I. Esse I varia de 1 a 5. E tratamento de T. Esse T varia de 1 a 4. Né? Tem 4 tipos de madeira. Então, média do bloco menos a média geral, Y barra I menos Y barra, efeito de bloco. Efeito de tratamento, média do tratamento menos a média geral, YT barra menos Y barra. Bom, tudo isso aqui tem que somar e dar YTI. Então, o que sobra é o quê? É o resíduo. Como é que vai ser o resíduo? Que vai ser diferente. Agora, da ONU-WAY, nós já concordamos que não vai ser flutuação mais aqui dentro.
Vamos ver como é que seria o resíduo. A soma disso tem que dar o valor observado, né? Então, olha, vamos pegar. Então, é o valor observado menos isso aqui. Então, isso aqui corta com isso, vai dar menos y barra. Depois menos yt barra, depois mais y barra. Então, esse agora vai ser o resíduo. Então, olha só, como é que fica o modelo? Ó, valor observado é igual a soma desses três componentes aqui, que é a média, efeito de bloco, efeito de tratamento, mais o resíduo. Quem que é a soma desses três componentes aqui? Média, efeito de bloco, mais efeito de tratamento. É o valor predito pelo modelo. É o YTI chapéu. Quem é o resíduo? É o valor observado menos o valor predito. Ficou claro o que eu falei? Estou perguntando. Ficou claro, professor. Obrigado. Então, olha só, eu posso colocar esse modelo de forma matricial, a matriz dos valores observados. A matriz da média geral é como se eu estivesse substituindo cada componente desses aqui pela média geral. É a matriz A. A matriz do efeito de bloco, né, média do bloco menos a média geral. A matriz do efeito de tratamento, média do tratamento menos a média geral. E a matriz dos resíduos. O resíduo agora não é mais a one-way, não é mais a flutuação aqui dentro, é desse jeito aqui. Beleza? Então, colocado isso em forma matricial, vamos ver como é que fica essa matriz. Está aqui, ó. Matriz Y, dos valores observados. É essa matriz aqui, ó. Exatamente, são os dados experimentais. Está aqui, ó. A matriz A, que é a matriz da média, é como se eu estivesse substituindo cada valor observado pela média geral. A matriz B dos blocos é substituir cada linha, né, porque o efeito de bloco é o efeito da linha, pelo efeito de bloco daquela linha. Então, olha só, a primeira linha é da região 1, olha, toda linha 1 é da região 1. Então, qual é o efeito de bloco da região 1? É a média do bloco da região 1 menos a média geral. 92 menos 86, 6. Ó. Então, toda a linha 1 fica 6. A linha 2, quem é a linha 2? A região 2. Qual a média da região 2? 83 menos 86, menos 3. A linha 3, região 3. Média, 85 menos 86, menos 1, toda a linha 3. Linha 4, 88 menos 86, 2. Linha 5, 82 menos 86, menos 4. Está aqui o efeito de bloco, que é YI barra menos Y barra. Essa é a matriz B. Matriz D, efeito de tratamento. Tratamento então nas colunas. Então, qual a média da madeira A? Coluna 1, 84 menos 86. Então, toda a coluna 1, menos 2. Madeira B, 85 menos 86, menos 1. Madeira C, 89 menos 86, 3. Madeira D, 86 menos 86, 0. Joia. Então, obtivemos essas três matrizes aqui, que são exatamente esses três componentes aqui, ó, da média geral, do efeito de bloco e do efeito de tratamento. A soma dessas três matrizes aqui é o YTI chapéu, é o valor predito pelo modelo. Então, esse é o valor observado. A soma dessas três matrizes aqui é o valor predito pelo modelo. O que sobra é o quê? É o resíduo. Então, vamos calcular o resíduo aqui. Ó, o primeiro componente é 89, esse é o valor observado. Agora, o valor predito, quem que é? É a soma desses três. Então, vamos lá. 86 mais 6... Responde para mim alguém aí. Quero que vocês acompanhem comigo. 86 mais 6. 92. 92 menos 2. 90. 90. 90 é o valor predito. Qual o valor observado? 89. Para a soma disso dar 89, quanto que tem que dar o resíduo? Menos 1. Menos 1. 90 menos 1, 89. Vamos pegar o segundo aqui, ó. 86 mais 6. 92. 92 menos 1. 91.
91. Qual o valor observado? 88. 91 para virar 88, quanto tem que dar o resíduo? Menos 3. Menos 3. Vamos fazer o último elemento aqui, só mais um. 86 menos 4. 82. 82 mais 0. 82. 82. Qual o valor observado? 88. Quanto tem que ter o resíduo para virar 88? 6. 6. Então, a soma desses três aqui é o valor predito. Essa aqui é o valor observado e esse aqui é o resíduo. Agora, podemos montar o quadro de ANOVA. Como é que seria o quadro de ANOVA? Vamos lá. SA, soma dos quadrados devido à média. É cada observação dessa aqui, ó, ao quadrado e somado. Então, seria 86 ao quadrado vezes quanto? 1, 2, vezes 20. Daria quanto? 147.920. Esse é a contribuição da média. Como eu disse para vocês, ela não ajuda em nada, só para encher linguiça no quadro de ANOVA. Mas você vai encontrar isso em qualquer software, vamos mostrar como é que se obtém. Beleza. Agora, os efeitos, propriamente dito. O efeito do bloco, eu botei aqui na ANOVA, 264. Como é que eu obtive esse resultado 264? É o quadrado de tudo isso aqui, somado. Vamos fazer essa continha comigo? 6 ao quadrado. 36. 36, quantas vezes? Somado? 4. 36 vezes 4. 144. Menos 3 ao quadrado, 9. Vezes 4. 36. 36 mais 144, 180. 180. Menos 1 ao quadrado, 1. Vezes 4, 4. Mais 180, 184. 2 ao quadrado, 4. Vezes 4, 16. 16 mais 184, 200. 200. Menos 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 4, 4 vezes 64. 64. 200 mais 64, 264. 264. Aqui. Então, essa é a soma dos quadrados do efeito de bloco. Grau de liberdade, por que é 4? Só para terminar aqui. Grau de liberdade, por que é 4? Porque são Quantas 4 regiões tipos. eu tenho? Não. Não, 5. Não. São 4 regiões. 5 regiões, então o grau de liberdade é 4. 5 menos 1, 4. 4. Beleza? Tudo bem até aqui? Quem estava perguntando aí, agora pode perguntar. Eu não entendi aqui, né? Porque deu uma cortada. Como que você chegou nesse valor? Como é que você estava multiplicando aí a... 264? É o quadrado disso aqui, ó. Isso aqui é soma dos quadrados do efeito. Então, é 6 ao quadrado. 6 ao somado. 6 ao quadrado, 36. Vezes 4. Ah, tá, entendi. Menos 3 ao quadrado, 9. Vezes 4. Menos 1 ao quadrado, 1 vezes 4. Tudo somado. 2 ao quadrado, 4 vezes 4. Menos 4 ao quadrado, 16. Vezes 4, soma tudo, dá 264. Só mais uma pergunta. Isso aí não tem nada a ver com matriz, não, né? Isso é uma matriz. A disposição de dados. Isso é uma matriz. Isso aqui é uma matriz. A matriz do efeito de blocos. Obrigado. Agora, vamos para o efeito de tratamento. Fazer a mesma coisa. Ó, a gente já concordou como é que a gente obteve essa matriz do efeito de tratamento aqui. A média de cada tratamento menos a média geral. Agora, vamos calcular a soma dos quadrados do efeito de tratamento. Então, vamos lá. Ó. Menos 2 ao quadrado, dá quanto? 4. 4. Quantos 4 eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, vezes 5. 4 vezes 5, 20. Menos 1 ao quadrado. 1. Vezes 5, 5. Mais 20. 25. 3 ao quadrado. 9. Vezes 5. 45. 45. Mais 25. 70. 70. Ó, soma dos quadrados do efeito de tratamento, 70. Perfeito. Quantos tratamentos eu tenho? 4. Grau de liberdade? 3. 4 menos 1, 3. Então, olha só. Entendi. Como é que eu determino o grau de liberdade do resíduo? É o que sobra. Então, vamos lá. Olha, 1 era da média, 4 era do bloco, 3 era do tratamento. Então, 1 mais 4, 5, mais 3, 8. Quantos dados eu tenho no total? 20. Quanto que sobrou para o resíduo? 12. 12.
Então tá aqui, ó. Sinistro. E como é que eu obtive esse 226 aqui, ó? Elevando cada elemento desse aqui ao quadrado e somando. Eu não vou fazer essa continha não, mas se você quiser fazer em casa, ó. Beleza? É menos 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, pontinho, pontinho, mais 6 ao quadrado. Somado tudo isso, o quadrado de tudo isso dá 226. Então, ó, esse aqui é o quadro de A9. Beleza? Então, ó, aqui é S, tá? Não tem esse R, não. Me ajuda a lembrar depois de tirar, tá, Glaucio? É a soma de tudo. É a soma dos quadrados total, que é a soma disso tudo aqui, que equivale à soma de cada elemento desse aqui ao quadrado. 89 ao quadrado, mais 88 ao quadrado, mais 97 ao quadrado. A soma de tudo. Dá esse número grandão aqui, que é o equivalente à soma de SA com SB, mais ST, mais SR. Aqui, o SR está aqui em cima, outro errinho aqui. Me lembra, Glaucio, de corrigir isso depois, tá? Nas notas. Professor, Oi. por que o grau de liberdade da média é 1? É porque você tem só uma média. Você não tem mais uma média. Tá, entendi. Uhum. A média geral. Vamos lá. Então, lembra-se que é o modelo completo, né? Eu posso achar aquele SD, igual eu achei na vez passada, só que na vez passada na ONUWay, o SD era ST mais SR. Agora o SD tem uma variável a mais, vai ser SB mais ST mais SR. Entendeu? Soma dos quadrados devido à média. Agora aqui está certinha a nomenclatura. Ó. SA, SB, ST, SR e S. E aqui de uma forma geral. Né? Que é cada contribuição de forma literal. Exatamente o que nós fizemos na página anterior. Agora os valores estimados. Lembra essa continha que a gente fez aqui? Ó? Eu fiz essa com vocês e essa, lembra? De onde que veio 90? Do valor predito. Quem que é o valor predito? É a soma dos três primeiros componentes. A média geral, o efeito de bloco e o efeito de tratamento. E o que está entre parênteses aqui? O valor observado. A diferença entre o valor observado e o valor predito é o resíduo. Então, o resíduo aqui é menos 1, porque é 89, menos 90. O resíduo aqui é 6, porque é 88, menos 82. Tudo bem? Aqui, pessoal. Então, aqui, fora dos parentes está o valor predito, YTI chapéu. Dentro do parente está o valor observado, o valor medido experimentalmente. E o modelo é esse aqui. E aí, se eu plotar o resíduo, né? Calcular o resíduo e plotar, olha, posso plotar ele por bloco, por tratamento, posso plotar todos. Eu vou observar que os resíduos estão aleatórios. Agora, então, eu posso fazer a análise do quadro de A9. Tá aqui o quadro de A9 completo. Mas lembra que o que me interessa são essas três colunas aqui, né? Elas que vão me falar tudo. Como é que eu faço a análise do quadro de A9? Bom, o que eu quero investigar? Agora eu vou perguntar para vocês. A gente ir acompanhando junto. O que eu quero saber numa análise desse tipo? Se tem diferença entre as regiões e entre os tipos de madeira. Tá. Quem respondeu? Rodrigo. Rodrigo, você está coberto de razão, é isso mesmo. Né? Mas vamos botar só na hierarquia, apenas por hierarquia, a análise é rigorosamente igual. A primeira coisa que eu quero investigar é se tem diferença entre os tipos de madeira, certo, Rodrigo? Esse é o meu objetivo. Aí, observando os dados, eu descobri que vem de regiões diferentes. Então, o que eu fiz? Separei a variabilidade das regiões. Que eu chamo literalmente de bloco. Então, eu quero investigar se tem efeito de tipo de madeira. É a minha primeira coisa que eu quero investigar. E, já que eu separei a variabilidade, vou investigar também se tem efeito de regiões. Certo? Tudo bem? Certo. Como é que eu faço isso? Igualzinho nós fizemos na aula passada com a ONUWay. Essa é uma two-way. Por que é uma two-way? Eu tenho duas variáveis. Tratamento e bloco. Como é que eu faço? Eu comparo a variabilidade do efeito com a variabilidade do resíduo.
eu comparo a variância do efeito com a variância do resíduo. A variância do resíduo tem a ver com a incerteza da medida. Se a variância do efeito for muito maior do que a variância do resíduo, esse efeito é significativo. Se a variância do efeito não for tão maior do que a variância do resíduo, esse efeito não é significativo. Mas o que é maior ou não é maior? Futebol, a gente sabe, né? Há uns 15 dias atrás, vocês viram, né? Vasco jogando com o Flamengo se achando. O Vasco foi lá e deu uma encaçapada no Flamengo. Então, o Vasco é gigante e o Flamengo é pequeno. Futebol é fácil identificar. Agora, estatística, você não pode simplesmente olhar dois números e saber se um é grande ou outro é pequeno, um é maior ou outro é menor. Você tem que fazer um teste de hipótese. E a gente concordou na aula passada que teste de hipótese, quando eu tenho mais de um tratamento, ou mais de um bloco, mais níveis, né? Eu não posso usar mais nem a T, nem a normal, eu tenho que usar uma F de Fischer, porque eu tenho 2 graus de liberdade. Um do tratamento ou bloco, ou seja, da variável que eu estou investigando o efeito, e o outro do resíduo. O Ni1 é sempre do efeito que eu estou investigando, e o Ni2 é sempre do resíduo. Então, vamos lá. Vamos começar com o tratamento, que é a variável prima, né? Ó, soma dos quadrados do efeito de tratamento. Essa continha a gente já fez. 70 dividido por 3, essa é a variância. Então, soma dos quadrados dividido pelo grau de liberdade é a variância. Variância do efeito de tratamento, 23,3. Variância do resíduo, soma dos quadrados dos resíduos. Aqui é R, está errado. Soma dos quadrados dos resíduos dividido pelo grau de liberdade do resíduo. 226 por 12. 226 por 12, 18,8. Olha, 23,3 é maior do que 18,8. Mas é significativo esse aumento? Não dá para saber. Tem que fazer o teste de hipótese. Qual é o teste de hipótese? Hipótese da nulidade não tem efeito de tratamento. Todas as madeiras dão resultados iguais. H0. H1 tem efeito de tratamento. As madeiras dão resultados diferentes. Vou fazer isso a partir da F. Como é que eu calculo a F observada? Eu divido a variância do efeito, 23,3, pela variância do resíduo, 18,8. Então, deu 1,24 vezes maior a variância do efeito em relação à variância do resíduo. Beleza, eu já tenho o F observado. Como é que eu acho o F tabelado? Aí eu vou numa tabelinha da F. Lembra que é uma tabela para cada alfa, para cada nível de significância. Então, esse aqui é para 5%. Quando a área à direita dá 5%. E quais são os meus graus de liberdade? É o do efeito, é o Ni1, 3, e o do resíduo, Ni2, 12. Então, aqui, ó, é um 3 Ni1, 12 Ni2. Então, 3 com 12, da qual o valor de F? 3,49. Então, olha só, 3,49 está aqui, essa área para cá dá 5%. Esse é o F tabelado. Qual foi o meu F observado? Aqui, ó, menor que 2, deu 1,24. Fora ou dentro da região de rejeição de H0? Fora. Muito fora. Muito fora. Portanto, não posso rejeitar H0. Portanto, os efeitos dos tratamentos não são significativos. Não existe diferença significativa entre os efeitos dos tratamentos. Não existe diferença significativa entre os tipos de madeira. No nosso exemplo. Madeiras diferentes não dão resistências diferentes. Ô, professor. De regiões diferentes, né? Não, eu falei de madeira. Sim. Não falei de região ainda. Não fiz análise da região ainda. Estou fazendo de tratamento. O que é tratamento no nosso exemplo? Tipo de madeira. Região ainda não calculei. Vou calcular agora. Sim, pode perguntar. Quem é outra pessoa que perguntou? O Josildo. Na página 81 do slide aí, eu não entendi de onde que veio aquele 90, 81. Tá, então vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos pegar, vou te mostrar como é que veio o 90. Tá? 81 também, você quer? Então vamos pegar isso. Não, um só, se mostrar, eu já entendo. Vamos lá, ó. 86 mais 6? 92. 92 menos 2? Ah, tá, entendi. 90. Quem é 90? É a soma dessas três matrizes aqui, ó, que é o valor predito.
Então, esse aqui é o valor observado, a soma dos três é o valor predito pelo modelo, é o Y chapéu, e esse aqui é o resíduo. Uhum. Beleza? O restante é dessa mesma forma, né? Mesma forma. Quer fazer Entendi. mais uma? Vamos fazer esse aqui. 86 menos 3. 83. Menos 2. 83 menos 2, 81. 81. Quem é 81? É do 2. É o valor predito. É o YT chapéu. Certo? Esse primeiro, onde você está com o cursor do mouse aí, que faz o cálculo. É a soma dessas três matrizes aqui, ó. Essa Entendi. soma aqui é a soma dessas três matrizes aqui, ó. A soma dessas três matrizes aqui é o valor predito. Esse aqui é o valor observado, o valor que você mede no laboratório. Esse aqui é o valor predito pelo modelo. O que sobra é o resíduo. Entendi. Ok? Entendi. Então, vamos voltar aqui. Tudo bem, pessoal, que nós analisamos efeito de tratamento, tipo de madeira, e chegamos a qual conclusão? Uma pergunta. Que as madeiras não produzem resultados diferentes. Exatamente. Não tem efeito de tratamento. As madeiras diferentes não dão resistências diferentes. Não existe efeito significativo de tipo de madeira. Tratamento. Variável literal tratamento. Vamos fazer agora, já que nós separamos a variabilidade, vamos saber se tem efeito de bloco. Ou seja, o fato das regiões, das madeiras estarem vindo de regiões diferentes, estão interferindo no resultado de resistência delas. Vamos fazer isso. Então, como é que eu faço isso? Ó? Bloco, está aqui. Ó. Soma dos quadrados do efeito de bloco, 264. Grau de liberdade do efeito de bloco, 4. 264 dividido por 4. A variância do resíduo eu já calculei, deu 18,8. Então, vamos fazer isso. Ó. 264 dividido por 4 deu 66. A variância do resíduo deu 18,8. Então, quantas vezes a variância do efeito de bloco é maior do que a variância do resíduo? 3,51 vezes maior. Bom, já deu bem maior, né? O outro tinha dado 1 e pouquinho, agora já deu mais de 3 vezes. Isso é suficiente para dizer que é significativo? Só o teste de hipótese vai me dizer. Qual é o teste de hipótese? Ni1, grau de liberdade do efeito. Qual o efeito aqui? Bloco. Qual é o grau de liberdade do bloco? 4. Ni2, grau de liberdade do resíduo. 12. Então, é uma F412. Uma F412. Vamos lá. O valor tabelado dela, 4, 12. 3,259. Esse é o valor tabelado. Está aqui, ó. Para cá é a região de rejeição de H0. Quanto que eu achei? 3,51. Dentro ou fora? Dentro. Dentro. Conclusão? Conclusão? Os blocos. A diferença entre as regiões. entre a região. As regiões diferentes estão interferindo nos resultados de resistência da madeira. Regiões diferentes dão madeira de resultados de resistência diferentes. Efeito significativo de bloco. E olha, eu vou dizer um negócio para você. Se você simplesmente tivesse ignorado esse fato, olhado esses dados aqui, ignorado, se fosse aquele engenheiro preguiçoso do acho. Eu acho... Eu quero saber se tem diferença das madeiras. O fato dela estar vindo de resistência diferente, isso aí não deve interferir. É muito comum o nego falar isso, né? Eu acho que não deve interferir, não. Vamos lá, vamos tocar barco. Ou seja, você faz a análise one-way, igual nós fizemos no capítulo anterior, ignorando esse fato. Você ia chegar em conclusão errada. Você ia chegar em conclusão equivocada sobre os seus dados. Beleza? E mais, você ia fazer uma análise de resíduo, não ia dar um resíduo aleatório, porque tem outra variável interferindo nos seus resultados aí. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Sim. Professor, no caso, se eu tivesse somente analisando a madeira A em relação às regiões, aí sim seria um one-way?
analisando só um tipo de madeira e que estivesse variando só a região, aí seria um one-way. Aí seria só um. Quer dizer, se eu tivesse só. Aí só tem uma variável. Qual a variável sua? No caso seria o A, ou B, ou C, ou D, né? Não, a variável sua é região. Não. Se eu tivesse. Você falou, se eu tivesse só a madeira A. Só a madeira então, A. Você não tem variação de madeira, você só tem um tipo de madeira. Entendi. O que está variando? Só a região. Só a região. Quem é a sua variável na one-way? Região. No caso, a região. Entendi. Mas não é o caso aqui, viu? Você entendeu, né? A diferença entre as duas coisas. Professor, nesse caso aí é porque a gente tem variação de duas partes, né? Que é a região e o tratamento. Duas variáveis, que é a região e a madeira. Não é tratamento. E agora você observou, apesar de você ter uma hierarquia entre as variáveis, ou seja, o que se motivou você fazer o estudo é saber se tem diferença entre as madeiras, e você observou esse possível efeito de uma região, e você separou a variabilidade, e você começou calculando o efeito da variável que te interessa, mas a conta foi rigorosamente a mesma, você percebeu? Não tem... Existe hierarquia entre as variáveis, mas o raciocínio é rigorosamente o mesmo para as duas. Na hora de fazer o cálculo estatístico, você não tem rainha da Inglaterra e o plebeu, é tudo igual. Mas o importante é você separar a variabilidade. Tudo bem? Tudo. Tudo bem até aqui, pessoal? Posso continuar? Sim. Beleza. Quem me perguntou no início fez uma observação muito interessante sobre o fato de eu ter só um dado do tratamento e do bloco. Quem foi? Foi o Rodrigo? Fui eu. Eu quem? Rodrigo? Rodrigo. Tá bom, Rodrigo. Rodrigo Freitas da Silva Alvarenga, né? Você é da mecânica, Rodrigo? Isso, sou da mecânica. Você trabalha com quem? Eu trabalho com cinésio ali na parte de ensaios de materiais. Parte de materiais, né? Uhum. Isso. Legal. Rodrigo, você está coberto de razão. Agora eu vou aproveitar a sua pergunta, já vou dar um gancho que vem pela frente aqui. Nós temos só um dado, né, em cada par dessas duas variáveis, né? Só tem um dado para madeira A, região 1, só tem um dado para madeira C, região 2, e assim sucessivamente. Isso faz com que eu não consiga fazer uma análise que é muito importante. Eu não consigo fazer num modelo desse jeito aqui quando eu tenho apenas um dado sem réplica. Qual é a análise? Chamado efeito de interação. Vou explicar o que é isso. O que seria o efeito de interação? Ou seja, essas variáveis elas podem interferir isoladamente, conforme a gente analisou e discutiu aqui, igualzinho que a gente acabou de explicar. Mas pode acontecer uma interação entre elas. O que seria uma interação entre elas? Seria o equivalente assim, olha. Hipoteticamente, não nesses resultados aqui que a gente já analisou. Vamos pensar num outro caso, com outras madeiras, outras regiões, tá? Para ser diferente. Imagina que, nesse outro caso, quando você sai da madeira A, passa da madeira A para a madeira B, o que acontece quando você dá um salto da madeira A para a madeira B na região 2 é diferente do que quando você sai da madeira A para a madeira B para a região 4. No limite seria assim, olha, quando eu passo da madeira A para a madeira B, quando eu estou na região 2, há um aumento de resistência da madeira. Ou seja, a madeira B para a região 2, ela está mais resistente do que a madeira A. Agora, já na região 4, acontece o contrário. Quando eu passo da madeira A para a madeira B, diminui a resistência da madeira. Isso é o extremo, né? Ou pode até os dois aumentarem, mas aumentar em intensidade muito diferente. Quando isso acontece, é porque além do efeito das variáveis em si, existe um efeito combinado dessas variáveis, chamado de interação. E você, para quantificar esse efeito, você tem que separar a variabilidade dele também, como você fez com as duas variáveis.
Ficou claro o que eu disse? Deu para entender? Ficou claro. Silêncio significa o quê? Não ficou claro? Vocês estão com preguiça? É, vocês estão com professor, vergonha? Pode você falar. fala que tem... não entendi muito bem, não. Quem que não entendeu muito bem? É o Rodrigo. É o mesmo Rodrigo. Então vamos lá, Rodrigo. Isso. Olha, você já concordou comigo que eu tenho que separar a variabilidade quando eu identifiquei que duas variáveis que possivelmente estão interferindo. Concordou, não concordou? Sim. Como é que você separa a variabilidade do jeitinho que a gente explicou aqui? Beleza? Mas você está analisando a variável isoladamente. Você está analisando o efeito de tratamento separado do efeito de bloco. Concorda? Sim. O efeito dessas variáveis são isolados. Você vai quantificar esses efeitos e vai chegar numa conclusão. Agora, pode ter um outro efeito. Um efeito combinado entre essas duas variáveis. Que seria o seguinte. Quando você passa de um nível de uma variável para outro, dependendo do nível da variável tratamento, dependendo do nível da variável bloco, esse comportamento pode ser diferente. Entendi. Vamos pegar um outro exemplo para ver se fica um pouco mais claro. Vamos supor que... Vou dar um exemplo aqui. Ó. Você é um gerente de uma indústria, um supervisor de uma indústria, tá? E você tem um laboratório de análise. Você tem uma equipe lá de trabalho. Tá bom? Sim. E você tem lá seus analistas 1, 2, 3, 4, 5. É uma variável, né? A pergunta é, se você fica em dúvida, será que o analista está interferindo no meu resultado? Ou seja, a qualidade do trabalho desse analista está interferindo no meu resultado? Uma pergunta, né? Se tiver, você tem que tomar uma providência. Concorda comigo? Concordo. Então, qual que seria a variável? Tratamento? Seria o analista ali. O analista. O cara, analista Zezinho, Joaquim, Manel, né? Se tiver um flamenguista, fudeu, né? Desculpa as meninas. Se tiver um flamenguista, tem mais confiança no resultado. Mas... Não. Aí fudeu. Variável tratamento. Agora vamos pegar uma variável bloco. Você quer descobrir também se o dia da semana está interferindo. Vamos supor que você tem lá os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você quer saber se sexta-feira o negócio piorou, né? Perto da happy hour, o cara está pensando na namorada, levar para o boteco, né? Ou então para ir para a balada sexta-feira à noite, e desconcentrou e não fez um bom trabalho, né? Você quer descobrir isso? Ou segunda-feira ele chegou, né, teve problema em casa, brigou com a patroa, chegou em casa e chegou no trabalho e está influenciado pelo... Ou seja, você quer saber se o dia da semana está influenciando. Então, quem é o bloco? O dia da semana. Beleza? Então, você vai descobrir o quê? Separar a variabilidade. Ó. Efeito do bloco, dia da semana, efeito tratamento, operador. Tá? Mas aí você fica na dúvida. Será que o dia da semana influencia para um operador e não oferecia para outro? Ou seja, será que quando eu passo do operador 1 para o operador 2 na sexta-feira, é diferente do que quando eu passo do operador 1 para o operador 2 na segunda-feira? Entendi. Entendeu? Então, o que está acontecendo aí? Está tendo uma interação entre essas variáveis. Não só o operador e o dia da semana está influenciando, mas elas podem interagir, elas podem afetar conjuntamente. E se você simplesmente separar a variabilidade isolada de cada um, você não consegue identificar isso. Ficou claro agora? Mais claro? Entendi. O Rodrigo. Beleza. Agora, essa é a boa notícia. É possível separar essa variabilidade, é possível fazer essa investigação. Certo, Rodrigo? A boa notícia. Isso é possível. É possível.
Eu não vou ficar no acho de novo. Aí o que eu vou fazer? Vai entrar uma outra variável da história, que é tratamento, é uma, bloco é outra, e qual a outra variável que vai entrar no meu modelo? Interação, tratamento, bloco. Vou separar a variabilidade dessa interação. Nós vamos ver como que faz isso. Tá bom? Agora, olha só. Vamos olhar aqui para o quadro de ANOVA. Se eu quisesse calcular a interação, eu teria que entrar com uma outra linha aqui. Ó. Então, tem o efeito de bloco, tem o efeito de tratamento e tem o efeito de interação. Tudo bem? Vamos pegar esses mesmos dados aqui, com essa mesma quantidade de dados. A média, 1, são 5 regiões, grau de liberdade 4, são 4 madeiras, grau de liberdade 3. Sabe qual é o grau de liberdade da interação? É o produto das duas. Então, quanto que dá? 4 vezes 3 para a interação. 12. Então, daria 12. Vamos ver quanto grau de liberdade sobra para o resíduo. Então, 1 mais 4, 5, mais 3, 8, mais 12 da interação dá 20. 20. Quanto que sobrou para o resíduo, se eu tenho 20 dados? Nada. Zero. Zero. É. Zero. Não sobrou grau de liberdade para o resíduo. E aí, né, não dá para calcular a variância do resíduo, porque o grau de liberdade é zero, dá com a variância infinita. Impossível, indeterminado. Caraca, aí o que faz? Eu choro, né, igual o flamenguista na quinta-feira passada, né? Uma desculpa pela costa que levou. Não, tem saída. Qual é a saída? Sobrar grau de liberdade para o resíduo. Como é que eu sobro o grau de liberdade para o resíduo? Aumentando o número de dados. Porque aí continua aqui com 1, 4, mais 3, né? Tudo igual, mais 12, 20. Mas e se eu tiver em cada dado desse aqui, Rodrigo, uma réplica? Então, em vez de 20, eu vou ter quanto? 40. E aí, sobra quantos graus de liberdade para o resíduo? 20. Ou seja, para fazer análise de interação, eu necessariamente tenho que ter réplica. Você viu que aqui eu não fiz essa análise e poderia ter algum efeito. Mas eu não consigo fazer essa análise de interação com um dado apenas. Então, isso é uma limitação importante de você ter um dado apenas. Para cada par. Claro, gente, que eu falei, que eu acabei de explicar? Entendi. Ficou claro? Então, professor, eu poderia ter réplicas, assim, em números diferentes para cada conjunto de região e bloco, de tratamento e bloco. Sim. Pode. Por exemplo, pode um poderia não ter réplica, o outro ter duas, o outro ter três. O ideal é que tenha réplica em todos, né? Sim. Mas pode ser diferente. Tá ótimo. Não precisa ser igual, não. Pode ser diferente. Mas o ideal é que você tenha réplicas. Então, vamos ver um caso onde eu consigo analisar a interação e vamos ver como é que a gente analisa a interação. Então, vou fazer isso de novo como exemplo. E o exemplo é o seguinte, ó. Considerar os tempos até a ruptura ou falha em corpos de prova. Ou seja, você quer saber quanto tempo leva para ter uma falha, uma ruptura num corpo de prova. E o que pode estar influenciando isso? Quais são as suas variáveis? Bom, a madeira é a mesma. Continuando com o exemplo da madeira. O mesmo tipo de madeira. A madeira A lá, Reginaldo, que você escolheu. Só que elas vão ser submetidas a tratamentos. Essas madeiras vão ser... A mesma madeira vai ser submetida a tratamentos diferentes. Tá? Então, há 4 tratamentos. Ó. A mesma madeira vai ser submetida a um tratamento A, a um tratamento B, um tratamento C e um tratamento D. E também em temperaturas diferentes. Então, são 4 tratamentos químicos diferentes e também em temperaturas diferentes. Temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. Agora, Rodrigo, diferente do anterior, para cada par, tratamento, temperatura, quantos dados eu tenho? 4. Viu a diferença? Uhum. Agora vai sobrar grau de liberdade para mim fazer análise de interação.
Então, aqui o resultado em tempo vezes 10 horas, tá? Esse 0,31 significa 3,1 horas e aí vai. Vou fazer uma pergunta para vocês. Tá vendo aqui, olha, tratamento A, temperatura 1, não deu todos o mesmo resultado. Essa flutuação aqui se deve a quê? Eu faço uma pergunta. Incerteza da medição. Agora é incerteza da medida de novo. Porque não mudou. O tratamento é o mesmo e a temperatura é a mesma. Se o resultado não deu o mesmo, é por causa da precisão da medida. Já que parte do pressuposto que eu eliminei os erros sistemáticos. Por que não deu aqui o mesmo resultado? Por causa da precisão da medida. Então, dentro de cada bloquinho desse, ó, A1, B2, C1, D2, cada bloquinho desses aqui, a flutuação desses 4 dados aqui se deve à incerteza da medida, ao erro. Concorda? Então, eu espero que o meu modelo, o resíduo, seja isso. A flutuação desses 4 bloquinhos aqui. Né? Porque é ele que tem a ver com a incerteza da medida. Então, quando eu propor o meu modelo estatístico, eu tenho que chegar num resíduo desse tipo. O que seria o resíduo? Cada observação menos a média do parzinho aqui, ó. A1, né? B, nesse caso aqui é B1, e aí vai. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo. Então, eu vou fazer um cálculo aqui puramente didático. Ele não é prático, não é assim que você vai fazer o tratamento desse problema. Só para mostrar para vocês isso que eu acabei de falar. Então, vamos ignorar aqui o fato que eu estou com um tratamento diferente e temperatura diferente, como se eu tivesse aqui com 12 bloquinhos. É o que o Reginaldo tinha falado lá, se eu tivesse só madeira A com regiões diferentes. É como se eu tivesse 12 bloquinhos e eu quero ver o efeito desses 12 bloquinhos, se existe diferença entre esses 12 bloquinhos. De novo, não é o tratamento que a gente vai fazer, não é o cálculo que a gente vai fazer, é só didático para mostrar para vocês que o resíduo que a gente deve encontrar tem que ser esse aqui, na flutuação aqui dentro. Então, vamos lá. Ou seja, em outras palavras, vamos tratar isso como se fosse uma one-way. O que seria a one-way? A variância dentro de cada um desses 12 bloquinhos, ó, tem 12, né? 4 vezes 3. Variância dentro desse cada um desses 12 bloquinhos e a variância entre cada um desses 12 bloquinhos. Ó, calculando a variância entre, então é a média de cada bloquinho menos a média geral. Quantas vezes eu faço essa conta? 12. Qual é o grau de liberdade? 12 menos 1, 11. Dentro de cada bloquinho é o número de dados. Quantos dados eu tenho? 4 vezes 12, 48. Menos o número de vezes. Quanto que é? 12. 48 menos 12, 36. Então, aqui a variância dentro dos bloquinhos, ou seja, média, o valor desse bloquinho menos a média desse bloquinho. Né? Igual nós fizemos antes. Né? Ou seja, a variância aqui dentro. Que é o erro que é a incerteza da medida. Deu esse resultado, entre deu esse resultado. A soma dos quadrados dividido pelo grau de liberdade dá a variância, esse resultado e esse resultado. Guarda essa variância aqui, ó, 22,2. Guarda esse soma dos quadrados aqui, ó, 800,7. Como é que eu obtive esse 800,7? Cada observação menos a média de cada bloquinho ao quadrado somado. Beleza? Agora vamos fazer, guarda esses números aqui. Agora vamos fazer o cálculo como ele deve ser. Propor o modelo como ele deve ser. Bom, a média de cada bloquinho desse, ó, A1, B1, C1 e até sucessivamente até D3, vai ser a soma de quê? Da média geral, mais do efeito de tratamento, aqui tratamento químico, mais do efeito de bloco aqui é temperatura. Beleza? Então, a média de cada tratamento vai ser a soma da contribuição desses 3 componentes. Só que eu disse para vocês que eu quero analisar uma terceira variável, além do tratamento e do bloco. Qual é essa terceira variável? Interação. Então, vamos chamar a interação de WTI.
Variável que significa o quê? Quando eu passo do tratamento A para o tratamento B na temperatura 1, será que é diferente do que acontece quando eu passo do tratamento A para o tratamento B na temperatura 2? Ou seja, será que essas variáveis estão interagindo? Eu não sei. Então, vou tentar calcular. Então, eu vou acrescentar aqui mais uma variável. Vou chamar ela de WTI. Então, olha só. Compara isso com isso. Se eu adicionei aqui mais uma variável, então WTI vai ser o quê? Eta TI menos eta menos teta T menos beta I. Tá? Então, vamos ver como é que seria, então, em quem seria esse WTI. Então, vamos lá. Vamos substituir número aqui. Vou acrescentar aqui um WTI e vamos substituir números. Eta TI é a média do bloquinho, ou seja, um YTI barra. O que é isso aqui? Ó, aqui T é A, I é 1. A média desses 4 dados aqui. Né? YTI barra. Média geral. Efeito de tratamento químico. Média de cada tratamento menos a média geral. Né? Então, aqui eu tenho a média desses tratamento A menos a média geral, que é a soma de tudo dividido por 48. E assim sucessivamente. Efeito de bloco. Bloco é temperatura. A média de cada temperatura menos a média geral. Então, aqui eu vou ter a média da temperatura 1, a média disso tudo aqui, menos a média geral, esse é o efeito de bloco. Faço a mesma coisa para os demais. E agora eu vou adicionar a interação. Bom, se isso aqui tem que dar YTI barra, então quem vai ser a interação? É exatamente isso aqui, né? Ou seja, YTI barra menos a soma disso tudo aqui. Isso aqui soma com isso, menos YT, menos YI, mais Y barra. Então, esse aqui é o WTI. Isso aqui é a interação. Vamos calcular aqui, então. Já vou botar os resultados aqui numa nova. De onde veio esse 1033 aqui? É a soma dos quadrados do efeito de temperatura. Temperatura é bloco. Né? Seria média de cada temperatura menos a média geral ao quadrado somado todos os elementos. Quantas vezes eu faço essa conta? Quantas temperaturas eu tenho? Então, aqui a média de temperatura 1 menos a média geral, média de temperatura 2 menos a média geral, média de temperatura 3 menos a média geral. Tem 3 temperaturas, então 3 menos 1, 2, o grau de liberdade. Soma dos quadrados do efeito de tratamento. Como é que eu faço essa conta aqui? Como é que eu cheguei nesse 922,4 aqui? Ó? Média do tratamento A. Faço a média disso aqui. Menos a média geral. Eleva ao quadrado. Média do tratamento B. Essa média aqui. Menos a média geral. Eleva ao quadrado. Assim faço para os demais. Somo os 4 elementos. Somo 4 vezes. Tem 4 tratamento químico. 4 menos 1, 3. A interação. É isso aqui ao quadrado em cada elemento, cada componente, né? Interação é o quê? O produto das duas variáveis. 2 vezes 3, 6, o grau de liberdade. Beleza. A soma disso aqui deu quanto? 2 vezes 3, 5, mais 6, 11. Mais 1 da média, 12. Oi? Quantos graus de liberdade sobraram para o resíduo? Quantos dados eu tenho no total? Quantos dados eu tenho no total? 4. 48, né? Vezes 12, 48. Se a soma aqui de todas as variáveis mais a média deu 12, quanto que sobrou para o resíduo? 48 menos 12 dá quanto? 36. É o que sobrou para o resíduo. 36 é o grau de liberdade do resíduo. Beleza, então como é que vai ficar o meu modelo? O modelo vai ser, cada observação é igual à média geral mais o efeito do tratamento químico, mais o efeito do bloco, que é a temperatura, mais o efeito da interação, nós já concordamos que é isso aqui, mais o resíduo. A soma desses 4 elementos aqui, antes era 3, agora é 4, porque agora entrou a interação, é o valor predito.
Quem é o valor? Quem é o resíduo? É o valor observado menos o valor predito. Então, é isso menos tudo isso aqui somado, para dar isso aqui no final. Então, isso aqui vai ser o resíduo. Vamos lá, me ajuda, acompanha comigo aqui para você não perder o raciocínio. Ó, cada observação, tá vendo? Y, T e J. Por que tem T, por que tem Y, por que tem J? Vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. T é o quê? Nesse exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, esse 0,31, ó. Esse 0,31, quem é o T dele? Madeira A. Ó, tratamento A. Quem é o I dele? Temperatura 1. Quem é o J dele? O J, porque não tem 4 elementos aqui, ou 4 réplicas, é o primeiro. O J é igual a 1. Aqui o J é igual a 2, aqui o J é igual a 3, aqui o J é igual a 4. Tudo bem? Então, Y, T e J é igual. Isso aqui é o valor predito. Agora o resíduo. Y, T e J menos o valor predito. Então, menos tudo isso aqui, ó. Isso aqui cancela com isso, vai dar menos YT, menos YI, aqui vira mais Y barra, menos YTI barra, mais YT, mais YI, menos Y barra. Nossa, troço grande, né? Vamos cortar o que dá para cortar aqui, ó. Vamos lá. Menos YT corta com mais YT. Menos YI corta com mais YI. Mais Y barra corta com menos Y barra. Olha que legal. Sobrou o quê? YTJ menos YTI médio. O que é isso aqui, meus amigos? Ó, cada observação menos a média do bloquinho. E a gente já não concordou? Cada observação menos a média do bloquinho. Isso aqui, essa flutuação não é devido à incerteza da medida? Então, meu erro no meu modelo não teria que dar exatamente isso? Que é exatamente o que a gente encontrou aqui na OneWay? E deu. Ah, então meu modelo ficou bacana. O resíduo deu o que eu queria que desse. O que eu esperava que desse. Estão acompanhando o raciocínio, gente? Então, olha só. Aqui, ó, aqueles números que eu já mostrei para vocês. Os graus de liberdade. Sobrou quanto para o resíduo 36? E como é que eu chego nesse aqui, 800,7? Ó, cada observação menos a média do bloquinho. Que é exatamente a OneWay, ó. A variância dentro. 0,31 menos a média desse bloquinho, mais 0,45 menos a média desse bloquinho, pontinho, pontinho, 0,33 menos a média desse bloquinho. Chego nesse, levo ao quadrado, chego nesse 800,7. Olha que legal. Tudo bem até aqui, pessoal? Estão acompanhando? Sim. Sim. Uhum. Muito bom. Então, olha, se eu dividir a soma dos quadrados pelo grau de liberdade, eu tenho a variância. Então, olha só. Eu tenho a variância da temperatura, do efeito de temperatura, que é o bloco. Eu tenho a variância do tratamento químico, que é o tratamento. Eu tenho a variância da interação, isso dividido por isso. E tenho a variância do resíduo. Agora, como é que eu descubro se tem efeito de temperatura, se tem efeito de tratamento, se tem efeito de interação? Comparando essa variância com quem? Uma pergunta. Quem pergunta quer resposta. Como é que eu descubro se esses efeitos são significativos, gente? Comparando com a Fischer também? Variância do resíduo? Com a variância do resíduo. Cada efeito com a variância do resíduo. Então, vamos lá. Efeito de temperatura, que é bloco. 516,5 dividido pela variância do resíduo, ó, quantas vezes deu maior? 23 vezes. Isso deve ser significativo, né? A variância, olha só, do efeito de temperatura muito, muito alto que o do resíduo. Deve ser significativo. Variância do tratamento químico, 307,5 dividido por 22,2. Deu quanto? A variância do tratamento químico deu 13,8 vezes maior do que a variância do resíduo. Puxa, isso deve ser significativo. A variância da interação. Bom, agora já não deu tão maior. Será que é significativo? Não sei. Como é que eu descubro? É claro que eu vou fazer para todas, porque eu deixei de ser engenheiro do acho. Agora, minhas decisões são só de teste de hipótese. Nada de que parece ser, não vou ter preguiça de fazer conta, não vou ter preguiça de analisar, não vou ter preguiça de interpretar, não vou pelo caminho mais fácil, né? Eu vou fazer cálculos de confiabilidade estatística.
Então, vou fazer um teste de hipótese. Então, está aqui o quadro de ANOVA, simplificado, porque não tem a média. Aí, né? nesse caso, a gente faz três testes. 3 testes, um para cada variável. Sempre é um teste para cada variável, Ulisses. Beleza. Um teste para cada variável. Então, para o quadro ANOVA ser completo, teria que ter a média aqui, né? E aqui somava 48. Tá? Então, esse S aqui, na verdade, é o SD, né? Não é o S-são. O S-são seria a média, a contribuição da média. Tá aqui, ó. Botei de novo o quadro de ANOVA, botei a razão entre as variâncias e vou fazer teste por teste, Ulisses. Então vamos lá, Ulisses, me ajuda aí. Efeito de temperatura. Variável, bloco. Qual é o F que eu vou analisar? É o grau de liberdade 2. É o 2,36. 2,36. É um F2,36. Ni1 da variável, Ni2 do resíduo. Então, vamos lá. Ulisses, olha só, o F observado dele deu quanto? 23,2. Né? O F tabelado, vamos lá. 2,36. Aqui, ó, pulou do 30 para o 40. Eu tenho que interpolar entre esses dois. Aqui, a Glaucia vai mostrar para vocês na aula prática de hoje que o estatística vai te dar esse valor. Melhor. A estatística vai fazer um caminho diferente, que daqui a pouco eu te explico. Né? Mas aqui, a gente não tem estatística, vamos interpolar entre esses valores. 3,31 e 3,23. Deu quanto? 3,27, o tabelado. Esse é o tabelado para quantos por cento? 5%. Conclusão. Ulisses. Ele está bem fora, né, da área de rejeição. Fora, Ulisses? Não, tá dentro. Tá muito dentro. Tá muito dentro. Entendo. Né? Tá muito dentro. Conclusão? Isso está dentro da região de rejeição. A gente vai rejeitar o H0, né? Rejeita H0. O H0 é sempre o advogado do diabo, que diz que esse efeito não é significativo. Conclusão? Ele é significativo. Ele é significativo. Ou seja, temperaturas diferentes dão um resultado diferente de resistência da madeira. A temperatura está influenciando o resultado de resistência. Professor. Pois não. Eu só não entendi aqui o seguinte. A gente está fazendo o teste para 5%, né? Sim. É o padrão. Então, qual que é o valor na tabela para 5%? É 3,27. 3,27. Você viu onde eu tirei? Ó, grau de liberdade 2, 36. 2 do efeito, 36 do resíduo. Ó, 2. 36, ó, tá entre 30 e 40, tá vendo, o Josildo? Interpolo entre esses dois valores aqui e achei 3,27. Isso aqui, estatística, você consegue achar esse valor. Esse é o tabelado. Esse é o tabelado. Então, ó, 3,27 está onde aqui, o Josildo? Está aqui, ó. Peraí, que o meu computador sumiu aqui. Tá, entendi. 3,27 está aqui. Essa área aqui é quantos por cento, Josildo? 5%. 5%. O seu valor observado deu quanto? Quantas vezes a variância do efeito deu maior do que a do resíduo? 23. 23. Então tá onde de 23,2? Tá dentro da região de... Tá muito dentro. Não tá dentro, tá dentaço, né? Tá super dentro. Se eu calcular a área aqui dá 0,001, ou seja, a minha probabilidade de erro nesse teste é 0,000000001. Tá muito baixo. Ou seja, tem confiabilidade total que temperatura diferente dão resultados diferentes. A temperatura está influenciando. Agora entendi aqui. Vamos lá. Segundo efeito. Ulisses, tratamento. Qual o grau de liberdade de tratamento químico, Ulisses? 3. O resíduo? 36. Então vamos achar F336. 3 está aqui. Também vai dar interpolação. 36. Tá, interpolação entre 2,92 e 2,83, né? Dá 2,88 interpolando. Beleza, então vamos lá. 2,88 é o tabelado. Tá onde? Tá aqui. Sim. E o observado? Deu 13, então tá fora 13, também. 13,8 fora? Tá fora, não, tá dentro. Porque esse gráfico é ao contrário daqui primeiro, aí eu tô confundindo.
Nega dentro, ó. Tá dentro. Dentro demais. Conclusão? Se tá dentro? Rejeita H0. Isso, o efeito é dentro da região de rejeição de H0. Rejeito H0. Quem é H0? Advogado do diabo. Não tem efeito nenhum. Rejeito isso. O que é que significa? Os efeitos de tratamentos químicos são significativos. Tratamento diferente dá resultado de resistência diferente. Pode confiar que você está tendo efeito deles. Esses testes que a gente está fazendo, ele sempre vai ser unicaudal para F de Fischer? F de Fischer não é simétrico. É sempre unicaudal. E tem 2 graus de liberdade, diferente da T e da normal, que é só 1 grau de liberdade. Vamos lá? O que está faltando? Interação, né? Fiquei na dúvida, será que essas variáveis estão interagindo ou não? Vamos calcular da interação. Ulisses, qual é da interação, Ulisses? Qual é a F? 6 sobre 36. 6, 36. Tá aqui, ó. 6 em 1, 36. É 1,9. Tá 2,38. 2,38. Entre esses dois aqui. Esse é o tabelado. Então lá. 2,38 tá aqui, ó. Isso, agora tá fora. Observado deu quanto? 1,9. Agora tá fora da área de restrição. Tá igual o umbigo de Vedete, né? Tá fora. Resultado? Conclusão? Que não é significativo, né, o efeito. Não posso rejeitar H0. O que diz H0 com o efeito de interação não é significativo. Não é significativo. Ou seja, essas variáveis não estão interagindo. Elas estão afetando isoladamente bastante, mas não interagem entre si. Tem efeitos isolados significativos, mas não em interação. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Marquinhos, te perguntar, porque você deve ter falado na outra aula passada, deve ter... essa linha vermelha aí, ela é a F, né? Aí se der sempre abaixo do pontinho que a gente achar do F, ele vai estar, na verdade, fora da rejeição de H0. Porque essa área aqui que é 5%, ó. Essa área aqui que é a região de rejeição. Tá aqui dentro significa que você tem uma probabilidade menor do que 5% para ter erro no teste. Quanto mais para cá, menor é o erro do seu teste. Entendi. O limite você botou de 5%. Se deu fora, está fora da região de rejeição de H0. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Então, olha só. Mais alguma dúvida? Eu vou falar um pouquinho sobre a prova, que vai ser semana que vem. Mais alguma dúvida sobre a matéria de hoje, para eu passar para a prova? Sem dúvida.